Boa tarde, turma. E aí, tudo beleza com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje aqui na página 39, resolvendo algumas questões que eu passei aqui para vocês, né? Que foi a primeira, no caso. Vamos corrigir aqui apenas duas letras aqui. Vou pegar aqui a letra A e a letra B para corrigir com vocês. E aí a letra C, D, quem não conseguiu, tenta resolver de acordo com o que eu resolvi, certo? E na segunda questão eu vou resolver um exemplo aqui e vocês vão tentar fazer o resto, beleza? Então vamos lá. Então aqui na primeira questão, na letra A, nós temos dois quadrados perfeitos, uma igualdade entre dois quadrados perfeitos. Quadrado da soma de dois termos, né? Quadrado da soma de dois termos, quadrado da soma de dois termos. O que a gente vai fazer aqui? Nesse caso, a gente vai usar os produtos notáveis, né? A regrinha do produto notável do quadrado da soma. O que ele diz no quadrado da soma? Eu pego o primeiro termo, elevo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado, certo? Então, vou resolver esse quadrado da soma e vou resolver esse quadrado da soma. Depois, eu passo para o lado de cá quem for semelhante e aí chegaremos à equação final. Então, vai ficar assim, ó, 2x elevado ao quadrado, né? O primeiro termo elevado ao quadrado, então vai ficar 2x elevado ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado, certo? Igual. Agora vamos desenvolver aqui esse quadrado da soma do outro lado. Primeiro termo elevado ao quadrado, que é x, né? X elevado ao quadrado é x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 3, mais o segundo termo elevado ao quadrado, certo? Então, aqui vai ficar, gente, ó, voltando, 2x elevado ao quadrado são 4x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. O x permanece, certo? A multiplicação, multiplica os coeficientes e a parte literal permanece. Mais 1 elevado ao quadrado, que é 1, igual. X elevado ao quadrado, não tem o que fazer, repete. Mais 2, ó, aqui do lado do x é 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E repete o x. Mais 3 elevado ao quadrado, que é 9. Ok? Agora, passa todos os termos que está aqui no segundo membro para o primeiro membro. Vai ficar 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Opa, menos não, pessoal, já ia errar, que é um mais. Aí esse x ao quadrado está positivo lá, vem negativo. O 6x está positivo, vem negativo. E o 9 está positivo, vem negativo. Certo? Igual a zero. Lá ficou zero, que eu trouxe para cá. Então, gente, ó, termos semelhantes. Eu tenho esse com esse. Né? Tenho 4x ao quadrado positivo e tenho menos x ao quadrado negativo. Então, ó, já que os termos são semelhantes, e aí o sinal aqui é positivo e aqui é negativo, faz os sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior e subtrai 4 menos 1, ó, aqui é 1, que é igual a 3. Então, 3x elevado ao quadrado. Certo? Esse mais aqui não tem necessidade, eu coloquei só para vocês não ter dúvida. Aí tem aqui, ó, mais 4x, que tem como termo semelhante menos 6x. Mais e menos, ó, conserva o sinal do maior, 6 é maior, então fica menos. E subtrai 6 menos 4, que é 2. Repete o x, ok? E eu tenho aqui mais 1 e menos 9. Repete o sinal do maior e subtrai 9 menos 1, que é 8. Então, eu tenho aqui a equação, ó, final, 3x elevado ao quadrado, menos 2x, menos 8, igual
a 0. Aí aqui na letra A, ele também pede para dar o valor dos coeficientes. Gente, os coeficientes são esses números que acompanham as variáveis. Ó. Aqui é A, né? O 2 é B e o menos 8 é C, beleza? Então, reescrevendo aqui, eu tenho A, coeficiente A que é 3, eu tenho o coeficiente B que é menos 2, e eu tenho o coeficiente C que é menos 8, tranquilo? Agora vamos para B aqui, ó, a mesma coisa, temos um quadrado da soma aqui no primeiro membro, e no segundo membro nós temos uma multiplicação aqui, ó, né? A gente vai usar aqui a distributiva. Então, vamos desenvolver logo esse quadrado da soma. É o mesmo caso aqui da primeira questão, ó, onde eu desenvolvi x mais 3 elevado ao quadrado. Eu já sei que é, ó, primeiro termo elevado ao quadrado, que é x elevado ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 3, né, ó, 2 vezes x vezes 3, que eu sei que é 6x, então já coloco aqui direto, mais o segundo termo elevado ao quadrado, ó, 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Então, mais 9, que é igual. Agora aqui desenvolve, ó. Faz o jogo sinal, mais por mais é mais. 5 vezes 2, 10. Mais por menos é menos. 5 vezes x, 5x. Os termos que estão no segundo membro, eu passo para o primeiro membro, né? Repete essa equação aqui no caso. X ao quadrado mais 6x mais 9. Mais 10 está lá positivo, vem negativo. Menos 5 está lá negativo, vem positivo. Certo? Igual a 0. Agora, tem termo semelhante a x ao quadrado? Não. Então, x ao quadrado permanece aqui, ó, intacto. Tem termo semelhante a 6x? Tem. 5x positivos. Né? Tem o mais 6x mais 5x. Sinais iguais, gente, conserva o sinal e soma. 6 mais 5, 11x. Mais 9 menos 10, conserva o sinal do maior número e subtrai o maior pelo menor. 10 menos 9, 1. Igual a 0. Temos aqui os coeficientes. Ó. Quem é o coeficiente A? É 1, né? A igual a 1. O coeficiente B, que aqui é 11. E o coeficiente C, que é menos 1. Agora, na segunda questão, vamos pegar aqui a letra A, que pede para transformar essa equação de segundo grau em um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque ele não é um trinômio quadrado perfeito. Eu falei na aula anterior que uma equação é um trinômio quadrado perfeito quando eu pego aqui, ó, coeficiente A, né, o termo A, com o termo independente 16, e extraio a raiz quadrada deles, né? Nesse caso aqui, quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x, certo? Quem é a raiz quadrada mais... Opa, nesse caso não é mais, perdão. Aqui é menos, ó. O sinal que vem depois é menos. X menos... Quem é a raiz quadrada de 16? 4, certo? Então, x menos 4 elevado ao quadrado, certo? Lá quando a gente vai desenvolver um produto notável, esse segundo termo aqui, ó, ele é 2AB, certo? 2AB. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o termo primeiro e o segundo termo. Aí vou multiplicar por 2. Quem é o primeiro termo? X. Então, vou pegar 2 vezes x, que é o termo A aqui no caso, que é o primeiro termo, vezes B, que no caso aqui o segundo termo é 2, que é 4, perdão. Então, vai ficar 2 vezes x vezes 4, que é igual a 8x. Então, aqui eu tenho 8x como resultado. Para essa equação ser um produto notável, esse resultado tem que ser igual a esse segundo termo. No caso, não é. Aqui é 10x, aqui é 8x. Portanto, essa equação não é um trinômio quadrado perfeito. A intenção aqui é tornar ela um trinômio quadrado perfeito. Como fazer isso? Como fazer isso? Olha aqui. Primeiramente, eu vou passar esse 16 mais 16 aqui para o segundo membro. Ó.
vai ficar x elevado ao quadrado menos 10x, né? E esse mais 16 passa para o segundo membro, né? Tá mais, vai passar para lá menos. Ok. Certo. Agora, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso colocar aqui, eu preciso acrescentar, no caso, vou ter que acrescentar um quadrado perfeito aqui e vou ter que acrescentar um quadrado perfeito aqui desse lado, certo? Então, nesse caso, só lembrando, o que é quadrado perfeito? É todo número natural que multiplicado por ele mesmo dá outro número. Por exemplo, 5 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. Então, 25 é um quadrado perfeito. 4 vezes 4 é 16. Então, 16 é um quadrado perfeito. 3 vezes 3 é 9. 9 é quadrado perfeito. Certo? 2 vezes 2 é 4. 4 é quadrado perfeito. 6 vezes 6, 36. 36 é um quadrado perfeito. Então, ó, desses primeiros quadrados perfeitos aqui que nós conhecemos, né? 4, 9, 16, 25, 32. Qual deles a gente vai adicionar aqui nesse primeiro membro e vai adicionar o segundo membro simultaneamente, ao mesmo tempo, para que aqui fique um quadrado perfeito e aqui fique um quadrado perfeito. Depois que eu efetuar, é claro, eu vou ter que adicionar um quadrado perfeito aqui, que quando eu fazer esse jogo de sinal aqui, o resultado seja um outro quadrado perfeito. Porque tem que ser um quadrado perfeito aqui e um aqui. Certo? Então, vamos lá. Ó. Começa pelo 4 aqui. Começa pelo 4, que é o menorzinho que eu conheço. Eu posso colocar 4 aqui, beleza, é um quadrado perfeito. Mas eu posso adicionar 4 aqui, menos 16 mais 4 vai ficar menos 12. Menos 12 não tem raiz quadrada. Nem existe raiz quadrada de menos 12. Né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe. Beleza? Então, não pode ser 4 aqui. Vamos sentar com 9. Coloco 9 aqui. Coloco 9 aqui. Menos 16 mais 9 vai ficar menos 7. O resultado vai ser menos 7. Existe raiz quadrada de menos 7? Nunca. Como eu falei, número negativo não existe. Se eu pegar o 16, gente, se eu pegar o 16, vai ficar aqui, ó. 16 aqui, beleza. Aí eu coloco mais 16 aqui. Fica 0. Certo? Fica 0. Existe raiz quadrada de 0? Existe. Mas nesse caso, o 0 não vai me satisfazer. Então, passa para o outro. Tentei com 4, com 9 não deu. Tenta com 25, que é o próximo quadrado perfeito. Certo? Eu posso colocar 25 aqui e posso colocar mais 25 aqui. Ó. Fica menos 16 mais 25. Certo? Quando eu fazer essa operação, menos 16 com mais 25, vai ficar 9 positivo. 9 é um quadrado perfeito. Tem raiz quadrada que é 3. Beleza? Então, esse quadrado perfeito que eu vou adicionar no primeiro membro e no segundo membro é esse cara aqui. O 25, certo? Então, vamos repetir essa equação aqui embaixo, ó. X ao quadrado menos 10x. Aí eu vou colocar o 25 aqui no primeiro membro, adiciona ele no primeiro membro, repete o menos 16 aqui e adiciona o mais 25 também no segundo membro, certo? Repetindo, x ao quadrado menos 10x mais 25 é igual, ó, repete o sinal do maior, que é mais, 25 menos 16, que é 9. Pronto. Fiquei com um quadrado perfeito no primeiro membro. Fiquei com um quadrado perfeito no segundo membro. Agora, o que eu faço? Vou pegar aqui, ó, o primeiro termo e o terceiro termo e vou extrair a raiz quadrada deles. Vou transformar essa equação num produto notável. Como é que eu transformo uma equação de segundo grau em produto notável? Pego o primeiro termo e o terceiro e tiro a raiz quadrada desses termos, certo? Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x menos, né, sinalzinho de menos. Quem é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, vai ficar x menos 5 elevado ao quadrado. Que se eu desenvolver isso aqui, ó, se eu desenvolver esse produto notável, eu vou chegar a essa mesma equação. Então, eu apenas transformei essa equação de segundo grau em um produto notável, né, o quadrado da diferença. Repete o sinal de igual, 9. Beleza? Quando eu tiro o parêntese aqui, ó, para eliminar a potência, eu jogo a raiz lá do outro lado, no segundo membro, certo? Quando aqui for quadrado, eu jogo a raiz quadrada aqui no segundo membro e o expoente aqui vai embora. Então, vai ficar x menos 5 igual a raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? É 3.
Então, vai ficar x menos 5 é igual, mais ou menos, tá? Aqui sempre vai ser mais ou menos, a raiz quadrada de 9, que é 3. Certo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver quais são os resultados possíveis para quando o 3 for positivo e para quando esse 3 for negativo. Então, eu vou repetir aqui o x menos 5 igual. Primeiro eu vou testar aqui com 3 positivo. Né? Então, vai ficar 3 positivo aqui do outro lado. Aí vou repetir o x, vou isolar ele na verdade. Vou repetir o 3. E esse 5 negativo passa para lá positivo. Né? Então, eu tenho aqui o x1, que é o primeiro x, igual a 3 mais 5, que é 8. Beleza? Agora, vamos calcular o x2. x2 menos 5, repete a mesma coisa. Nós tentamos primeiro com 3 positivo, agora vamos ver com 3 negativo. x2 é igual, isola o x, deixa o x sozinho aqui, repete o menos 3 lá, esse menos 5 passa para lá, mais 5, e aí x2 vai ser menos 3 com mais 5, conserva o sinal do maior, não precisa colocar mais aqui, subtrai 5 menos 3, que é 2. Então, eu tenho aqui o valor do x1 e o valor do x2. Então, o conjunto, solução, nesse caso, é 2 e 8. Então, x pode ser 2 e pode ser 8. Então, é isso, galera. Ó, eu peguei aqui a primeira letra A e B, respondi. Vocês vão pegar a letra C e D e vão responder, para quem não entendeu. Quem entendeu, beleza. E aí, a segunda questão, eu respondi a letra A. Vocês vão pegar a B e a C. Ok? Respondam a segunda questão, letra B e C. Então é isso, pessoal. Boa aula. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou disponível. Até a próxima. Tchau, tchau.